Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando esta série e pedir para você, que inclusive está gostando, a se inscrever em nosso canal, a deixar o seu like e a compartilhar com seus amigos, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Hoje nós vamos apresentar o 8º vídeo da série A Eternidade, com o tema A Grande Tribulação. A Bíblia diz que nos finais dos tempos haverá uma grande tribulação. O pastor Luiz, da Igreja VIP, apresenta este tema no contexto da bênção que nos aguardam na eternidade. Isso traz um sentimento bem diferente do que simplesmente saber do sofrimento que ela trará. Vem comigo! Eu quero falar sobre a grande tribulação. E é um bônus para você, não é? É um bônus de toda essa sequência de eternidade. A grande tribulação. E a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá uma grande tribulação. E conhecer sobre a grande tribulação no contexto das bênçãos que nós ganharemos, que nós conquistaremos ali na eternidade, ela traz um sentimento bem diferente do que simplesmente olhar o sofrimento que virá através da grande tribulação. Como é diferente a dor renal da dor de parto. Embora as duas sejam dores agudas, a primeira, a dor renal, ela mostra o quê? Que há um problema a resolver. E a dor de parto? Mostra que há uma bênção a receber. Está entendendo? São diferentes. Então, olhar a grande tribulação, por isso que eu estou trazendo agora, no final de toda a ministração sobre a eternidade, por isso que o Espírito Santo me tocou para falar sobre a tribulação agora, porque você já tem uma visão, você já tem um contexto das bênçãos da eternidade, e olhar para a grande tribulação dentro desse contexto é mais fácil. O sentimento é diferente. Eu me lembro que o meu pai sofria de cólicas renais, e eu me lembro que uma cena que me marcou a minha infância, é ele no chão rolando, né, de dor renal, até que vinha o farmacêutico e aplicava uma injeção de Buscopan, para que ele pudesse melhorar. Então, que sentimento que ficou, e olha, um sentimento que marcou a minha vida, numa situação dessa, é um sentimento que é algo que precisa ser resolvido, e glória a Deus foi resolvido, porque o Senhor curou meu pai das pedras no rim, das dores renais, glória a Deus. Agora, a dor de parto, quando a gente vê imagens, você sabe, aí você tem lá uma mulher gritando, gemendo de dor, e quando você tem a dor de parto, ninguém pensa de chamar o farmacêutico para aplicar uma injeção de Buscopan para parar a dor de parto. Pensa? Não. Por que não pensa? Porque sabe que aquela dor, ela vai passar, e depois daquela dor, virá uma grande bênção. Aleluia. Está dando para entender? Então é nessa perspectiva, é nesse contexto que eu quero falar a respeito da grande tribulação. Isso que eu estou falando não é uma coisa minha, não é um conceito meu, mas é um conceito da própria palavra de Deus, que diz lá em Romanos, no capítulo 3, verso 18. Então vamos falar sobre a grande tribulação, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. O apóstolo Paulo não está falando aqui da grande tribulação, ele está falando das aflições que acontecem nas nossas vidas, neste tempo presente. Mas podemos falar a respeito também, porque a grande tribulação será uma aflição, e a aflição que nós teremos na grande tribulação, quem passar por ela, evidentemente, não se compara às bênçãos, à glória que nos aguarda na eternidade. Então vamos lá comigo? Vamos para a grande tribulação, vamos aprender a respeito da grande tribulação. Jesus ensinou
a respeito da grande tribulação, e eu quero ler, presta atenção, quero trazer para você o texto, eu faço questão de trazer a palavra de Deus, para que você possa, juntamente comigo, ler a palavra e ver o que Deus escreveu, o que Deus deixou registrado na sua palavra, para que aí possamos tirar as conclusões. Então o texto diz assim, Mateus 24, eu coloquei alguns textos, não coloquei todos, se você tiver a oportunidade, leia Mateus 24 todo, ele fala bastante a respeito dos acontecimentos futuros, mas eu selecionei alguns textos para estar compartilhando com você nesta manhã. Mateus 24, 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Verso 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, Jesus falando a respeito da grande tribulação. E a primeira coisa que ele fala, lá no verso 21, ele fala da grande aflição. Mas antes, veja que ele fala da abominação da desolação. Quem é essa abominação da desolação? Ela é o próprio anticristo. Você se lembra que lá em 2 Tessalonicenses 2,14, diz que o anticristo ele vai se assentar no trono de Deus, como sendo Deus. Penso que não há uma abominação maior do que essa. A pessoa se colocar no trono de Deus e conclamar para si o título de ser Deus. Então, é uma abominação. E Jesus fala disso. Então, a Bíblia diz, no relato do Senhor Jesus, que antes da grande aflição, justamente haverá a abominação, haverá o anticristo. E observa que quando aparecer o anticristo, o que tem que acontecer aqui? Então os que estiverem na Judeia, façam o quê? Fujam. Por que eu tenho que fugir? Porque o anticristo, o nome já diz anticristo, e nós já lemos isso, já falamos para vocês, ele se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ele vai então perseguir principalmente aqueles que amam ao Senhor, perseguir a igreja. Por isso que Jesus falou, olha, quando ele aparecer, vocês façam o quê? Fujam, porque haverá então uma grande perseguição. E Jesus então chama essa perseguição de grande tribulação. Veja que ela é uma tribulação bem específica. Ele diz, nunca houve uma grande tribulação como essa que virá. Passamos por várias tribulações, mas Jesus falou que ela é específica. Nunca houve uma tribulação igual e tampouco há de haver. Percebe que Jesus foca nessa grande tribulação. Então ele diz que olha que vai acontecer mesmo uma grande tribulação. E olha, vai ser difícil, não vai ser fácil. E aqui no verso 22, que diz que ela vai ser difícil, mas por causa de quem? Dos escolhidos. Essa grande aflição será abreviada. Então essa grande aflição é para quem? Quem passará por essa grande aflição mencionada por Jesus? Os escolhidos. Ele está dizendo que por causa dos escolhidos que estão na tribulação, ok? Claro isso, essa tribulação ela será abreviada. Então nós temos aqui a abominação, o anticristo, temos aqui então os cristãos passando por essa grande tribulação, mas Jesus continua nos ensinando. Verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, sabe qual que é? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, ou melhor, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Então olha só o que Jesus está falando. Ele fala então da abominação, ele fala da aflição, e ele fala que depois dessa aflição, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele virá, não é claro? Ele diz que, no verso 30, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, depois da aflição, Jesus voltará. Aleluia! Está claro isso? E olha só, e quando Jesus voltar, não vai ser escondido, não vai ser disfarçado. O que diz o texto? E todos verão, e verão o Filho do Homem. Esse texto combina com Apocalipse 1:7, quando João escreve, ele diz que eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, quando Jesus vier, está aqui, todos vão ver. E diz também que as tribos da terra, elas se lamentarão. Por que elas se lamentarão? Você sabe? Bom, quando nós falamos da vinda de Cristo, nós já dissemos isso. Jesus irá voltar, e ele irá voltar para fazer o quê? Juízo, não é? Juízo. Nós já falamos que o anticristo vai aparecer e ele vai reunir pessoas ao seu redor, ele vai levantar nações que irão combater os cristãos, ele vai fazer isso. Então, Jesus virá com juízo, por isso que diz o texto, o Senhor Jesus falando que as tribos da terra, elas se lamentarão. Os cristãos não vão se lamentar, isso não está com referência aos cristãos, eles não vão se lamentar, mas as tribos da terra, elas vão se lamentar, porque elas vão entender que Jesus está vendo com juízo. E quando Jesus vem, e quando as pessoas veem Jesus vindo, o que acontece? No verso 31, e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que é isso? É o arrebatamento. Então veja, no advento da vinda de Cristo, Cristo vem, todo mundo fala, agora não tem mais jeito, né? Digo todo mundo, as pessoas que se aliaram ao anticristo, e nesse momento que ele vem, acontece o quê? Acontece o arrebatamento, está claro isso? A ordem que Jesus coloca, ele vem, tudo isso acontece simultaneamente. Quando ele vem. E aí, quando ele vem, ele exerce o juízo, vamos falar sobre isso, e a igreja é arrebatada. Amém? Então, nós temos os seguintes eventos: a aparição do anticristo, a tribulação para os escolhidos, a vinda de Cristo e o arrebatamento dos escolhidos. Então, é essa a sequência que Jesus coloca para nós. Mas encontramos também isso nas cartas do apóstolo Paulo. E a carta de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, também fala sobre isso, presta atenção, é muito esclarecedor, e você vai entender, e você vai aprender, porque o Senhor deixou escrito para nós. Verso 1, ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. Viram do que o apóstolo Paulo está falando? Da vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Agora observe isso, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja como esse texto está claro, e veja que há uma preocupação do apóstolo Paulo quando ele escreve isso, e ele escreve sobre o quê? Sobre a vinda de Cristo e o nosso encontro com Ele, o arrebatamento da igreja, e ele diz que aquelas pessoas estavam ouvindo outras coisas, e elas estavam sendo enganadas. No verso 3 ele fala isso: ninguém de maneira alguma vos engane, e elas estavam sendo enganadas com o quê? Com a ideia de que Cristo viria a qualquer momento. Não é isso? As pessoas estavam sendo enganadas, haviam outras pessoas, e pessoas se passando como o próprio apóstolo, dizendo que era ele que falava. Ele falou: não falei nada disso. E elas estavam o quê? Dizendo: olha, Cristo vem a qualquer momento, olha, Cristo vem a qualquer momento. O apóstolo Paulo fala: não será assim. Estão enganando vocês. Não será assim, porque a vinda de Cristo, antes da vinda de Cristo, não diz antes vem a quê? A apostasia. O que é a apostasia? É desviar-se da fé. Não é apenas não ser mais crente. Não, mas é apostasia. O próprio apóstolo Paulo coloca que nos últimos tempos as pessoas darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, lá em 1 Timóteo 4:1. A apostasia não é só dizer: eu não quero mais saber de Cristo, mas é começar a distorcer, é falar coisas que Cristo não disse, é dizer princípios, é distorcer os princípios da palavra de Deus. Então isso é apostasia. E penso que nós já estamos vivendo isso. Quantas distorções temos ouvido do Evangelho. Mas ele diz mais, que juntamente com esta apostasia que nós já estamos vivendo, virá o quê? Vai se manifestar, vai aparecer o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? É o anticristo. Ele diz lá que ele vai o quê? Se opor. E é isso que o anticristo faz. Ele vem para se opor contra tudo o que se chama Deus. E aí nós já falamos, ele vai então fazer a abominação que Jesus menciona lá. Ele vai assentar-se como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então olha a sequência que o apóstolo Paulo coloca para nós claramente nesse texto. Ele diz que a vinda do Senhor e o arrebatamento vai vir depois do aparecimento do anticristo, como Jesus nos ensinou. Então nós temos o anticristo vindo, fazendo a perseguição. Então ele vai se opor, ele vai trazer uma grande tribulação para os crentes. Cristo vem para executar juízo e ele leva a sua igreja. Então fica claro aqui essa sequência, que o anticristo vem, tem a tribulação, vem a vida de Cristo e nós seremos arrebatados. Então o apóstolo Paulo concorda com Jesus, evidentemente não poderia ser diferente a respeito disso. Mas nós encontramos também, evidentemente, lá no Apocalipse, não é? O Apocalipse de João, Apocalipse 15:1, presta atenção no que diz: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. O que João está vendo aí? Ele está vendo o momento da ira de Deus. E qual é o momento da ira de Deus? É o momento da vinda de Cristo. É o momento da vida de Cristo. Ira para quem? Anticristo, falso profeta, os aliados do anticristo, não para os cristãos. Veja que nós já falamos sobre isso. Se você se lembra, Apocalipse 19:15 diz: e da sua boca, falando de Jesus vindo, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro,
e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus vier, ele vai executar o juízo. E por que ele vai executar o juízo? Porque o anticristo se levanta com abominação. Ele vem então para executar o juízo para o anticristo. E veja mais o que João vê. Ele vê, e aqui uma simbologia, o mar de vidro misturado com fogo, ele vê o quê? Aqueles que saíram vitoriosos da besta. O que ele está falando sobre isso? Quem que saiu vitoriosos da besta? Aqueles que foram arrebatados, enquanto a besta, que aqui é uma figura do anticristo, estava agindo, indo contra aquilo que, tudo o que se chama Deus. E a perseguição contra os cristãos, ela será muito forte. Apocalipse 13:7 diz, falando a respeito da besta, e quero que você atente para esse texto, porque ele é muito forte. Ele diz que, e foi-lhe permitido, foi a quem? A besta. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, ele tinha a autorização, não de Deus, mas do inimigo, porque a Bíblia diz que o anticristo, ele vem na força do inimigo, de Satanás, e ele tinha o objetivo, ele tinha a autorização para fazer guerra aos santos e vencer os santos. Ele não vai vencer, por quê? Porque no momento certo, os santos vão subir, vão ser arrebatados. Jesus falou, o anticristo se manifesta, Jesus vem e para executar juízo e dá a ordem aos seus anjos para que levem a igreja. Então deu para entender o que acontecerá. Então o que nós temos quando nós falamos da tribulação, para que você entenda, a grande tribulação, ela é para os salvos. Porque o anticristo irá causá-la, irá perseguir, irá fazer o quê? Guerra. Você entende o que é guerra? Você entende o que é guerra? Ele não vai apenas se opor, olha, você fica aí que eu fique aqui. Não. Ele vai fazer guerra contra os cristãos. Então a grande tribulação, ela é para os cristãos, ela será promovida pelo anticristo, evidentemente, mas haverá o livramento da igreja através do arrependimento. Então está vendo? Está claro esse texto, você pode estudar esse texto, você pode ver novamente esta mensagem, nós vamos colocar isso no site, você vai ter essa mensagem disponível e vai entender isso, que a grande tribulação é um momento de aflição para os cristãos, mas ela tem um tempo também limitado. Cristo virá e vai tirar, vai livrar os cristãos dessa tribulação e evidentemente eles vão estar para sempre com o Senhor, como nós lemos em outros textos. Você ficou meio triste? Ninguém gosta de passar por aflições, por tribulações, mas é isso que acontecerá. Mas eu quero te dizer uma coisa, no momento que a igreja sobe, a coisa muda. Até então parece que o anticristo está vencendo, ele está perseguindo os cristãos, mas quando Cristo vem para fazer juízo e leva a igreja, a coisa aqui na terra muda. Presta atenção nesse texto, nessa revelação de Apocalipse 16, de 1 a 21. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra, sobre o quê? Sobre a terra, as 7 taças da ira de Deus. Quando acontece a ira de Deus? Você já aprendeu. Na vida de Cristo. Quando Cristo voltar, então haverá essa ordem para que os anjos, e aí é da parte de Deus, o que nós vamos ler é da parte de Deus, virá as 7 taças da ira de Deus. E eu separei os textos para você.
E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Nós não falamos que a besta, o anticristo, terá vários seguidores. Bom, quando vier o juízo de Cristo sobre eles, a coisa não vai ficar fácil. O que vai acontecer? Eles vão ficar, diz aqui, com chagas malignas. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Se lembram lá, no juízo final, que diz que o mar dará aos mortos que nele haviam? Onde estão? Quem é que estava lá no morto? Quem que morreu no mar? Só aqueles que afogaram? Não, aqueles que foram alvo da ira de Deus. Você está comigo aí, prestando atenção? O terceiro. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Se lembram das pragas do Egito? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino, e esse foi o que eu mais gostei, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. A coisa não vai ser fácil para eles. Estava achando que eles estavam ganhando, vencendo os cristãos, mas olha, eles não estavam atentos ao que Deus estava reservando para eles. Continua. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do norte. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, lá do trono, dizendo: está feito, concluído. E para terminar, e sobre os homens caiu do céu grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Quantos quilos? Você já pensou caindo do céu pedra de 40 quilos? É Deus fazendo. E os homens não se arrependeram. Coração duro. Eles blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Observou aqui, haverá uma grande tribulação sobre os cristãos, mas nada se comparará à aflição que virá sobre a terra, porque é Deus fazendo, é Deus enviando as pragas. Se você já pensou, quando você tem chuva de granizo, o que você faz? Você sai correndo. Quanto que pesa um granizo? Quanto pesa um granizo? 100 gramas? Não, nem menos, bem menos. 5 gramas? Já pensou 40 quilos? Sai de baixo, porque quando cair, não vai ter chance. Diz que algumas pedras, acho que vai ser uma chuva de meteoro. O que vocês acham? Uma chuva de meteoros, eu fiquei pensando nisso, porque vem do céu. Está dando para entender? Então vocês concordam comigo que a aflição deles vai ser muito maior? E o pior de tudo é que eles não vão se arrepender. Eles não vão se arrepender, vão ficar com raiva de Deus. Tolice. E depois disso tudo, então, veja, essa é a ira de Deus sobre a terra. Porque os cristãos não vão passar por essa ira, eles estarão com o Senhor. Depois de toda essa ira, então, nós já aprendemos isso, o anticristo é preso, o falso profeta é preso, aqueles que seguiam o anticristo, eles vão ser mortos, e haverá, depois disso, nós já aprendemos, o milênio, o reino de paz, porque nem todos vão seguir o anticristo, nem todos sofrerão essa ira de Deus. Mas muitas nações que não seguiram o anticristo vão entrar no milênio, e os salvos, eles vão reinar com Cristo. Amém? Percebe que olhar a grande tribulação no contexto da vida eterna, do que Deus tem prometido para nós, é bem diferente do que ficar focado só naquela tribulação. Mas onde estarão os salvos enquanto tudo isso estiver acontecendo na terra? Será que eles vão estar sentados olhando essas coisas?
Não. Eles vão estar do que gostaria de falar hoje como bônus para você. Eu não falei ainda das bodas do Cordeiro. O que Deus tem para você é maravilhoso, não duvide disso. As bodas do Cordeiro, o que é bodas? Festa de casamento, não é? Festa de casamento. Então, se nós formos arrebatados, nós nos encontraremos com o Senhor, e a Bíblia diz isso, que essa é a bodas do Cordeiro. Bom, Apocalipse 19, 6, 9 fala sobre isso. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Nós já falamos sobre isso. Quando tocar a trombeta, está dizendo, Cristo reina, acabou, Ele agora é o Rei. E veja, regozijai-vos. O que é regozijai-vos? Alegrai-vos, uma alegria muito grande. Regozijai-vos e alegrai-nos. E demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui está claro que quando houver a trombeta, quando for declarado que o Senhor Jesus reina, e Ele vier para reinar, e Ele vier para executar juízo bom, os cristãos serão arrebatados, e eles vão se encontrar com o Senhor. E aqui diz que os cristãos eles são a esposa do Cordeiro. Está escrito isso na palavra de Deus. Efésios 5, 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja é a esposa do Cordeiro. Há também Mateus 26, 29, o Senhor Jesus falando, e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Jesus falando isso lá na ceia. E essa declaração que Jesus faz era a declaração que o noivo fazia para a noiva no dia do seu noivado. Ele dizia para a noiva, agora nós ficamos noivos, eu vou preparar o lugar para nós morarmos, e quando eu preparar o lugar, eu voltarei. E ele fazia um compromisso, que ele não faria mais festa, ele não beberia mais vinho, até aquele dia, o dia do casamento, que ele iria beber novamente um vinho novo, juntamente com a sua esposa. Era um compromisso. Então veja que Jesus faz esse compromisso conosco, que somos a sua igreja. Ele faz um compromisso de fazer uma festa para nós, aleluia. E essa é a festa das bodas do Cordeiro. E diz que foi dado a ele, foi dado a Jesus, presta atenção nisso, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Agora observe, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quando é que as justiças dos santos serão evidenciadas? Quando? Você já aprendeu, no tribunal de Cristo, não é? Não é isso? Nós não receberemos o galardão. E o que é justiça? Não é aquilo só que eu penso, é aquilo que eu faço, está certo? Então as justiças dos santos serão evidenciadas no tribunal de Cristo. E o que nós falamos sobre a coroa no tribunal de Cristo? A coroa é para nós desfilarmos as nossas coroas? Não, nós vamos render essas coroas para Cristo. Nós vamos dizer, Senhor, essa coroa é para ti, não para nós. Por isso que ele vai então se vestir da justiça, da bênção que era para os santos, é para ele. Está entendendo? Então nós temos aqui a ordem de Cristo que reina, nós temos as bodas do Cordeiro junto com o tribunal de Cristo. E bem-aventurados somos nós que iremos participar desse
momento. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Olha só o que Deus espera para você. Olha o que o Senhor tem para a sua vida. E é isso que nós temos que entender. E é por isso que nós ministramos para você durante esse tempo, para que você esteja firmado naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós precisamos entender o que realmente diz Romanos 3,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, seja a aflição que você vive hoje, seja as aflições que, se você tiver aqui, viver na grande tribulação, não se compara. Não se compara. Diga, não se compara com aquilo que Deus tem para você na vida eterna. Vale a pena ter o foco na vida eterna, vale a pena você estar focado na vida eterna e não nos problemas daqui, e não para as circunstâncias daqui. Vale a pena você se firmar com o Senhor. Quero te dizer uma coisa, firme-se no Senhor agora, firme-se no Senhor hoje. Se lembra quando eu falei da vida eterna? A vida eterna começa quando? Não quando começar todas essas coisas, não quando você morrer ou quando Cristo voltar e você for arrebatado. Não é lá que começa a vida eterna começa aqui. E a visão do céu, você não espere ter a visão do céu, não espere ter um momento de você esperar o Senhor quando a tribulação chegar. De repente vai ficar difícil. Comece a buscar agora, comece a buscar hoje. Tenha a visão da vida eterna hoje. Tenha a visão daquilo que Deus tem para você no futuro hoje. Comece a buscar o Senhor hoje. Se você não tem feito isso na sua vida, tome uma decisão hoje de se preparar. Não espere as coisas ficarem difíceis, porque quando a coisa fica difícil, é complicado. Então se prepare hoje. Por isso que o Senhor Jesus, quando fala da vinda dele, ele fala, olha, vocês têm que ficar apercebidos dos sinais, não apenas para saber quando, mas para se preparar, que você possa se preparar para a vinda do Senhor, que você possa se preparar para todos esses acontecimentos e principalmente para aquilo de bom e de vitorioso que o Senhor tem para a sua vida. Vamos orar, vamos dizer ao Senhor, Senhor, eu estou preparado para a eternidade, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Vamos orar, curva a sua fronte. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra não nos deixa à deriva, a tua palavra, Senhor amado, não nos deixa perdidos, mas ela nos orienta e ela nos deixa bem preparados para tudo aquilo que irá acontecer neste mundo. Senhor, e nós queremos, tendo ouvido a tua palavra, nos preparar, não deixar passar essa oportunidade. Senhor amado, que todos aqueles que nesta manhã estão dizendo a ti, Senhor, eu quero me preparar, que eles possam realmente estar firmados em ti. Coloca neles fé, coloca neles a certeza. Senhor amado, se há alguém que está se arrependendo dos seus pecados, e está dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu andei distante, eu quero estar diante de ti, eu quero te pedir, Senhor, ouça essa oração. Ouça essa oração. Registra esse momento, Senhor, no teu livro, porque nos entregarmos a ti é a melhor coisa que podemos fazer nesta vida. Senhor, não há nada melhor do que a tua presença. Nós cantamos sobre isso, falamos sobre isso. Que a tua bênção esteja sobre nós. Prepara-nos, Senhor, a cada dia para as coisas que vão acontecer. E as coisas que vão acontecer no céu são maravilhosas e estaremos lá em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.